Olá pessoal, eu sou o Lucas da Bocaina Biologia da Conservação e hoje a gente vai falar aqui de um tema muito importante, que é a produção de artigos científicos. Muitas pessoas não sabem, mas na academia a gente produz conhecimento basicamente na forma de artigos. Então a gente tem que submeter para uma revista e muitas vezes esses artigos são de caráter teórico, mas muitas vezes essas pesquisas têm uma aplicação prática, principalmente para a conservação. E para falar de um desses exemplos, eu vou conversar aqui agora com o Cássio. O Cássio foi aluno aqui do mestrado, né, da UFMG. Cássio, prazer conversar com você aí. Conta pra gente um pouco sobre essa publicação, a aplicação dela. Bom, e aí pessoal, então, na verdade eu que agradeço assim, a oportunidade, né, o prazer é meu de poder falar com vocês. Estou sempre acompanhando os vídeos e aí muito bom estar participando, né? Massa. Mas então, essa ideia foi interessante porque ela surgiu de uma disciplina que a gente fez aqui no programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, da UFMG. E a gente estava fazendo essa disciplina, que era a disciplina de Funções e Serviços Ecossistêmicos. E aí, como trabalho final da disciplina, a gente precisava fazer uma certa revisão bibliográfica de alguns temas. E o nosso grupo acabou saindo com o tema de polinizadores e serviços ecossistêmicos de polinização. Legal. Então foi legal que a partir desse trabalho final de disciplina a gente pensou, isso aqui acho que dá um artigo legal, assim, vamos tentar investir mais nisso. E aí depois de um tempo a gente conseguiu finalmente, né, ter o artigo aceito para publicação. Legal demais. Essa disciplina ela trata de uma área do conhecimento que é os serviços ecossistêmicos. Muitas pessoas não sabem, mas a natureza em si presta serviços que podem ser valorados, inclusive, né, pela sociedade. E um dos maiores é a polinização. Praticamente todos os alimentos que a gente consome dependem diretamente de polinizadores, que são insetos, aves, né? Tem vários grupos que prestam esse serviço ambiental. Então, o que contém aí dentro do artigo em relação aos polinizadores? Então, a ideia foi justamente tentar fazer trazer a realidade desses serviços para o Brasil e ver como que a gente está de dependência, né, desse serviço para a nossa produção agrícola. Legal. Então, e aí jogar uma ideia de crise de polinizadores, né, que o que na verdade seria isso? Em alguns lugares do mundo, né, por exemplo a Europa, os Estados Unidos, desde 50 anos atrás, assim, as pessoas estão acompanhando as colônias de abelhas principalmente, e eles estão vendo que está diminuindo muito a quantidade de abelha e dos polinizadores em geral, né? Então está trazendo vários prejuízos econômicos na produção agrícola desses países. E aí os cientistas já têm algumas causas assim que são mais apontadas, que seria o uso de agrotóxico, né? As mudanças no uso da terra, desmatamento, degradação dos hábitats nativos e até o próprio aquecimento global, assim, introdução de alguns patógenos e tudo. Espécies invasoras. Espécies invasoras. Então, são várias ações assim que são direta ou indiretamente ligadas ao homem que estão afetando esses polinizadores. E aí, para a gente ver como que a gente realmente depende desse serviço, né, para produzir nosso próprio alimento. E aí, a queda nesses animais, assim, a gente acaba tendo uma diminuição da produção. Então, no artigo, a gente tentou trazer isso para o Brasil também, ver. Aqui tem alguns relatos locais de declínio de abelhas e tudo, mas não é nada ainda muito no território todo. Mas a gente está pensando já justamente prevendo algumas dessa possibilidade, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com dados disponíveis pelo IBGE, que o IBGE ele faz a gente consegue no site do IBGE a quantidade, os valores e tudo de produção agrícola, né? Que o Ministério da Agricultura repassa. Legal. Então a gente tem todos esses dados disponíveis, na verdade qualquer pessoa pode acessar. E aí a gente pegou lá, viu quais são as principais culturas, né, produzidas no Brasil e tentar ver quais que dependiam ou não de polinizadores. Legal. Então tem um artigo que o pessoal eles fizeram praticamente para o mundo todo, assim, as principais culturas que os homens produzem no planeta, né?
E eles conseguiram categorizar mais ou menos a dependência dessas culturas por polinizadores. Então tem lá as categorias, muito dependente de polinizador. Quer dizer que se não tiver polinizador, ele tem 90% de chance de não produzir nada, assim, de não ter a produção. E aí vai desde as categorias muito dependente, moderada, pouco dependente e não dependente mesmo. E é legal porque aí a gente pôde ver realmente o que o Brasil tem de dependência, né? Então, até só para ver se eu não estou falando nenhuma mentira aqui, deixa eu conferir. É isso mesmo, ó. A gente usou 53 culturas, né, principais assim, do Brasil, eram responsáveis por mais de 95% da produção agrícola do Brasil. E dessas daí, são 68% que são dependentes de alguma forma por polinizadores, né? Então a gente tem quase 70% da nossa produção depende de algum nível de polinizadores, né? Legal, a iniciativa é muito bacana, mas vocês levantaram quantidade mesmo de verba que a gente depende da polinização? Sim, então, aí foi interessante porque a gente tentou fazer uns cenários assim de... Bom, se a gente perder tanto de polinizadores, né, num cenário otimista ou num cenário pessimista, quanto que a gente estaria perdendo mesmo de valor para o país, né, de produção agrícola. Então, nesse cenário otimista, a gente poderia perder 16 milhões de toneladas por ano de produção, e nisso daria mais ou menos 13% de perda da produção, né? E o pessimista, 51 milhões de toneladas e aí 42% da produção. E de valor, que é chocante assim, seria algo em torno de 5 bilhões por ano no otimista e 15 bilhões por ano no pessimista. Então a gente imaginar que num cenário catastrófico, pessimista, de crise, até semelhante ao que os Estados Unidos está vivendo em algumas regiões lá, a gente poder perder 15 bilhões de dólares por ano, né? Seria, pelo que a gente viu, praticamente 20% do PIB do país. Não, legal demais. Além desses cálculos aí que vocês chegaram, vocês também propõem soluções para esse problema? Então, a gente chega a discutir alguma coisa, né, para tentar evitar essa crise, que são assim, duas linhas principais, que é a realmente de conservação dos hábitats nativos, né, com menor degradação, inclusive nas propriedades privadas, que é uma coisa assim que o Brasil tenta fazer com o Código Florestal, mas ainda a gente na academia discute muito se é efetivo e se realmente é implementado nessas ações. Mas é o ideal porque muitos polinizadores dependem desses hábitats e podem estar vivendo lá dentro e usando os recursos, né, das culturas e assim polinizando. Claro. E também a segunda linha que é importante demais é a diminuição no uso de agrotóxicos, né? Que o Brasil, a gente sempre tem essa ideia de que o Brasil usa muito agrotóxico. Quando a gente foi escrever o artigo, a gente descobriu que na verdade o Brasil é o número 1 do mundo, né, de consumidor de agrotóxico. Então, olha o risco que a gente está correndo, né? Esse parece que é o principal mecanismo que está afetando as comunidades de abelhas, né, nos Estados Unidos e na Europa. Então, vários agrotóxicos que foram banidos lá, a gente está usando aqui. Até hoje, né? Até hoje, então a gente está meio numa direção meio oposta ao que seria ideal, mas tem que lutar para tentar voltar numa direção melhor aí para isso. Nossa, é incrível, é um assunto realmente sério, né, que deve ser levado em consideração. E é interessante que para chegar a essas conclusões vocês só utilizaram resgates bibliográficos, né, então de Exatamente. dados que já estavam disponíveis. Exatamente, isso é legal também para mostrar que nem sempre o biólogo ele precisa estar no campo para trazer, né, descobertas científicas ou descobertas aplicáveis assim mesmo para a sociedade, né? Às vezes a gente já tem algumas informações que a gente pode usar da literatura, né? Legal demais. E vocês ainda publicaram numa revista que é de acesso livre, né? Que é Exatamente. A PLOS ONE. A revista PLOS ONE, né? A gente escolheu ela propositalmente por ela ser aberta, então qualquer pessoa pode ter acesso no mundo, né? Então fica mais fácil de
divulgar esses resultados que são mais importantes, que vão trazer alguma mudança na sociedade, né? Não, massa demais. A nossa ideia com esse tipo de conversa é justamente socializar o conhecimento. A gente quer que esse tipo de informação chegue aos tomadores de decisão, às pessoas que realmente precisam executar ações para que isso não aconteça, né? É realmente um quadro muito sério. Sim. E trabalhos como esse, parabenizo você e o resto da equipe aí, porque realmente são importantes e traçam metas e caminhos para ações da conservação, né? Muito obrigado e agradeço. Realmente esse tipo de informação pode ajudar a mudar e a gente não atingir esses cenários, né? Que é o mais importante, eu acho, realmente a gente não ter esses problemas, né? Uma outra coisa que a gente fala no artigo é que se uma situação dessa chega a acontecer, a gente vai ter prejuízos econômicos para o país, mas fatalmente quem vai sofrer mais são as pessoas pobres, né? O preço com certeza vai aumentar das produções. Então essas pessoas pobres, os produtores familiares, que são quase 75% da força de trabalho do país, né, que trabalha com agricultura, são agricultores familiares. Então você pensar que o cara pode perder aí 50%, 60% da produção dele, o que isso pode acarretar para a vida, né, de uma família na rural e tudo. Então é crítico, assim. Acho que a gente tem que pensar em ações para mitigar essa crise, assim. E olha que a gente nem entrou em hora nenhuma no mérito da biodiversidade. Exatamente. Mesmo, né? Que muitas pessoas acreditam que trabalhos conservacionistas, eles são fundamentados em ideologias e questões de eu tenho que preservar essa espécie porque ela é bonita ou porque ela é importante para o cenário biológico da região, mas a gente vê que não, que ações práticas para a conservação elas têm que levar em consideração o todo, né? Exatamente. Talvez seja a biologia da conservação da espécie humana, né? No final da história, a gente está tentando manter os ambientes e os processos até para a gente mesmo poder sobreviver, né? Cada espécie que a gente perde uma função, uma conexão ecológica ali que pode ser importante tanto para manutenção de todo o maquinário aí, como perder espécies também pode acarretar em perder novas descobertas, né, de substâncias utilizáveis pela farmacologia e coisas do gênero. Cássio, legal demais. Espero que todos aí leiam o artigo, os resultados são bem legais e continuar aí nessa frente, né, de produzir conhecimento realmente para aplicação na conservação. Então é isso aí, valeu demais. Agradeço aí demais a oportunidade e vou continuar acompanhando aí também o Bocaina, para sempre muito bons os vídeos. Massa demais, valeu pra danar. Obrigadão, pessoal. Abraço.